Reações químicas, uma nova proposta de estudo de reforço escolar. Vamos estar falando aqui sobre os tipos de reações químicas: adição, decomposição, simples troca, dupla troca. É uma videoaula rápida, só para enfatizarmos mesmo a diferenciação entre elas. Então, reações químicas. Primeiro vamos aqui à equação química. Vamos entender o que é uma equação química. Então, observe aqui que nós temos CaO mais H2O, óxido de cálcio mais água. Então, uma equação química nós chamamos de reagente. E nós temos o produto, que foi o quê? A união destes dois. Então, aqui nós podemos dizer o seguinte, que ocorreu uma reação de adição. Vamos falar daqui a pouco detalhadamente sobre o que é uma reação de adição. Então você pode observar que nós tínhamos dois elementos, o CaO mais o H2O. Se juntaram e formaram um produto só, o CaOH2. Ou, o dióxido de cálcio. Nós tínhamos o óxido de cálcio, com a água virou o dióxido de cálcio. Óxido, nós tínhamos um óxido e virou uma base. Então, relembrando as aulas, assistam aí as videoaulas sobre ácidos, bases, sais, óxidos, que também está no site. Então, vamos estar falando aí da classificação das reações. Então, as reações são classificadas em síntese ou adição, análise ou decomposição, reação de deslocamento, também conhecida como substituição ou simples troca, reação de dupla troca, conhecida como dupla substituição ou duplo deslocamento. Então vamos aí falar da primeira, reação de síntese ou adição. É quando duas ou mais substâncias reagentes produzem apenas uma única substância. Vamos analisar. Nós temos aqui o óxido de cálcio mais H2O. Então, óxido mais a água. Então, juntos, nós podemos trabalhar da seguinte maneira. Aqui nós temos o cálcio, que é da família 2A, é um cátion. Vai se juntar com a água, que também tem um cátion, que é o hidrogênio. E nós temos aqui os oxigênios, que são considerados da família 6A, então os dois são ânions. Observe que nós temos aqui dois elementos iguais participando das duas fórmulas. Então, a tendência é que queiramos fazer assim: CaH2O2. Mas isso está errado. Lembra que nós já comentamos sobre a presença de oxigênio e hidrogênio numa reação? A tendência é que, seguindo lá o princípio da neutralização, nesse caso aqui, por nós termos oxigênio e hidrogênio na mesma fórmula, a tendência é que esses elementos se juntem mais, formando a fórmula que nós conhecemos como base. Então observa a nova estrutura, Ca parêntese OH2. Por que parêntese? Porque se nós observarmos aqui, eu tenho 2 oxigênio e 2 hidrogênio. Então, colocando entre parênteses, nós teremos 2O e 2H. Então nós teríamos aí o hidróxido de cálcio. Vamos ver outra proposta. A proposta do nitrogênio mais 3H2. A junção dos dois elementos. Então, observa que aqui nós temos no hidrogênio o 3, que significa moléculas, e 2, que significa quantidade de elementos, quantidade de átomos, de elementos atômicos aí. Então, quando nós vamos fazer uma reação de adição, nós temos que observar esses valores. A proposta é que esses valores, eles
se invertam. Tá? A setinha ficou colocada errada aí, mas vamos pegar o princípio de que vai haver uma inversão. O que está em cima passa para baixo e o de baixo para cima. Isso vai acontecer também com o nitrogênio. O que está embaixo passa para cima. Molécula vira número atômico vira molécula. Vamos ver essa proposta. A proposta seria 3H2. Então, o 2 iria para frente e o 3 iria para baixo. Só que, né, de tamanhos reduzidos. Porque ele se tornou agora a quantidade de átomos. Então, em vez de 3H2, eu teria 2H3. Duas moléculas de H3. A mesma proposta nós temos aqui para o nitrogênio. N2. Então, nós teríamos aqui o deslocamento. E teríamos 2N. Então, ficaria assim. 2NH3. 2 nitrogênio com... Ó, número de moléculas iguais eu posso sintetizar em um só. NH3. Então, nós temos aí a nossa reação de adição. Na adição, nós temos duas que viram um. Na análise ou decomposição, nós temos uma que vira duas. Olha, nós temos o 2H2O, a água, duas moléculas de água. A proposta inicial é, vamos dividir essa molécula ao meio. Aí, ao fazer essa divisão, nós teríamos 2H2 mais O2. Por que o O2? Porque o 2 que está aqui na molécula da água vale para o oxigênio também. Então nós temos 2H2 mais O2. Vamos ver aqui outra proposta. CaCO3. Primeira coisa, dividimos ao meio. Por quê? Vamos identificar o que nós temos. Nós temos o Ca da família 2A sendo o cátion. Nós temos o 4A, que é o carbono, e o 6A, que é o oxigênio. Os dois é ânion. Professor, carbono é um ânion? No momento, sim. Porque se lembrarmos, o carbono ele é neutro. Ele pode ganhar 4 ou ele pode ceder 4. Mas observe que nós estudamos a tabelinha dos ânions e lá nós percebemos que existem elementos que, ao se juntar com outro, formam uma molécula só, formam um composto só. Tipo SO, PO, NO, BRO, CLO. Então, quer dizer, são os nitratos, os fosfatos, os sulfatos, os carbonatos e assim por diante. Então, aqui ele está se comportando como se fosse um ânion. Então, nós faríamos a seguinte situação. Vamos dividi-los. O Ca e dividimos o CO3. Agora, por que está aparecendo aí a carga de valência deles? Por quê? Por que está aparecendo aqui as moléculas do Ca e do CO3? Olha, quando nós fizemos a decomposição da água, nós decompomos ela no gás hidrogênio e no gás oxigênio. Agora, quando nós fizemos a decomposição, observa que o Ca ele ficou representando um elemento químico e não um gás. Então, isso, eu costumo dizer o seguinte, não é aceitável. Então, esse elemento, o Ca, ele não pode sair da fórmula sem estar o quê? Com uma carga de valência estabilizada. Ele tem que perder esses dois elétrons. Mas vai perder 2 elétrons para quem? Então, olha, a proposta é o seguinte. Usamos a regra de octeto para montar o produto da reação de decomposição. Olha, a ideia é o seguinte. CaO, porque o Ca tem que 2 e 6, 8. Olha, octeto. Mais o CO2. O carbono pode ser, no caso aqui é 4. E o oxigênio é 6. Então o carbono vai ceder 4, o oxigênio
precisa de 2. Mas observa a seguinte situação. Vamos ver o octeto dele. O oxigênio é 6, só que vezes 2, dá 12. Com os 4 do carbono, iria para quanto? Para 16. Então eu costumo dizer o seguinte. Você que é meu aluno já ouviu dizendo isso. Toda vez que a junção das cargas das últimas camadas dos elementos der 8, é octeto. Mas e se der múltiplos de 8? É octeto também. 2, 8, 16, 24, 32, 40, 48 e assim por diante. Então são fórmulas que vão representar o quê? A estrutura do octeto. Seria a razão do octeto, né? Então aqui nós temos a proposta para decomposição. Vamos ver agora a proposta para nós trabalharmos aqui a simples troca ou deslocamento ou substituição, né? Então a reação em que o elemento químico substitui outro composto, formando uma nova solução. Um vai substituir o outro, formando uma nova. Vamos entender isso? Então nós temos aqui o Zn mais 2HCl. Vamos conhecer o que nós temos nas mãos. Nós temos o zinco, que é um elemento de transição. Nós temos o hidrogênio, que é um cátion da família 1A. E nós temos o Cl, que é um ânion da família 7A. Então, a proposta é: um elemento químico substitui o outro. Mas vai substituir quem? Eu costumo dizer o seguinte, e você que é meu aluno já ouviu falar isso. Um elemento considerado fraco tira da fórmula o elemento considerado fraco e se junta com o forte. Então nós temos a seguinte proposta. O elemento de transição pega o ânion tirando o cátion dele. Então nós teríamos a seguinte estrutura. O hidrogênio larga o cloro e o cloro se junta com o zinco. Então eu teria o Zn, Cl. Mas está pronta essa fórmula? Não. Lembra que eu já comentei com vocês que a mesma quantidade de elementos que eu tenho antes, eu tenho que ter o quê? Depois, para dar estabilidade. Então vamos observar aqui. Nós temos 2 hidrogênio e nós temos 2 cloro. Então olha só. H mais ZnCl. Tá pronto? Não. Vamos deslocar aqui esse 2. Para quê? Porque se nós tínhamos 2H antes, temos que ter 2H depois. A mesma forma vai acontecer com o Cl. Se tínhamos 2 Cl antes, 2 Cl depois. Vamos aqui à nova proposta. Cl2 mais 2NBr. Vamos aqui analisar. Eu tinha o cloro da família 7A, que era um ânion. O Na, família 1A, então é um cátion. Br, família 7A, que é um ânion. Lembra da proposta? Fraco tira fraco e forte tira forte. Então na proposta aqui temos assim, que o cloro vai se juntar com o cátion Na, tirando o Br. Então nós temos aqui Br mais NaCl. Está pronto? Não. Nós temos que igualar as cargas. Eu tinha quantos Br antes? Eu tinha 2 Br. Então eu vou ter que ter quantos Br depois? 2 Br. Então nós deslocamos para igualar as cargas. A mesma coisa vai acontecer com o cloro. Só que observa que o 2 ficou em cima, ficou na frente. Por quê? Antes nós também tínhamos 2 cloro. Nós tínhamos 2 Na. Então agora eu vou ter 2 Na e 2 Cl. Ah, posso colocar embaixo? Não. É verdade, não. Porque a quantidade de sódio e de cloro é a mesma. Então basta eu colocar uma molécula só para representar a quantidade total. Vamos dar sequência? Vamos falar da reação de dupla troca. Reação de dupla troca, ou dupla substituição, ou duplo deslocamento.
Reação entre substâncias compostas que trocam entre si partes de suas estruturas, formando duas novas substâncias compostas. Nós temos aí dois iodetos de potássio, né, duas moléculas de iodeto de potássio, mais o PbNO3, 2. Então, olha, vamos identificar o que nós temos aqui. Potássio, família 1A, o K, que é um cátion. O iodo, família 7A, que é um ânion. O Pb, família 4A, que é neutro, pode ganhar ou pode perder 4. E o N e o N 5A e o O 7A são ânions. Então, na proposta, forte pega fraco e fraco pega forte. Como aqui é dupla troca, vamos fazer a seguinte situação. O cátion potássio se junta com o ânion NO3. E o ânion iodo se junta com o Pb, que é neutro, aqui representando um cátion. Então nós teríamos a seguinte situação. Nós teríamos KNO3 mais PBI. Ei, tá pronto? Não. Agora nós temos o quê? Que observar a quantidade dos elementos para igualarmos. Não estou falando em balanceamento. Vamos abordar o balanceamento químico em uma próxima videoaula. Mas nós temos o quê? Que igualar. Se eu tinha 2 potássio antes, tenho que ter 2 potássio depois. Ah, professor, por que não foi embaixo? Porque o NO também tinha as suas cargas de valência. Olha só, o N, como ele está entre parênteses, ele é multiplicado pelo número que está fora. Então eu teria 2 vezes N, 2N. Então, passando o 2 aqui para frente da fórmula, eu vou ter 2K, que também, aqui ó, observe, se é 2K, então vale também 2N. Aqui, eu tinha 2 vezes 3, 6. Eu tinha 6, ó, 2 vezes 3, 6. Então aí nós igualamos as cargas. Mas vamos observar outra situação. O iodo também tinha 2. Ele vai ter que continuar com a carga dele, 2. E aí nós temos o que? A nossa reação de dupla troca. Lembrando, cátion pega ânion e ânion pega cátion. Ou vice-versa, um forte pega um fraco pega um forte. E não se esqueça de igualar a quantidade de elementos. Mesma quantidade que tinha antes, eu terei depois.